Muito bom dia, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor. Estou aqui, irmãos, na minha oficina. Eu tenho uma pequena oficina aqui no fundo da minha casa aqui, e estava meditando aqui numa palavra do Senhor Jesus Cristo e ouvi um testemunho, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito desse testemunho que eu ouvi hoje. Eu ainda estou com o meu uniforme de descanso, né? Estou ainda com a minha camisa de dormir aqui, mas para a glória do Senhor eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Eu quero ler um texto bíblico no Evangelho de Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 5, que diz assim: Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelos caminhos das gentes, nem entrareis em cidades samaritanas, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o obreiro do seu salário, ou o operário do seu salário. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retire. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Até aqui, até o versículo 12. Como eu dizia, eu ouvi hoje um testemunho a respeito de um irmão, um pastor de um determinado ministério, no qual convidou um pastor renomado para que pudesse estar ali fazendo uma cruzada evangelística, porque a visão do pastor local era granjear almas para o reino do Senhor Deus. E quando ele lança o convite, pega o contato telefônico ali desse pastor renomado, ele faz o convite. Se o irmão tinha agenda aberta, o irmão confirma que tinha, sim, que poderia estar indo, mas havia algumas condições. E aquele irmão estipula ali um certo valor, uma certa quantidade em dinheiro, para que pudesse estar se locomovendo até a igreja do irmão, para que ali estivesse realizando então aquela cruzada evangelística, né? Não é assim? E aquele irmão se entristeceu devido ao fato de o ministério não ser um ministério com grande poder aquisitivo, mas ele disse que retornaria para com o irmão. E ele foi para a oração, buscou a Deus, clamou a Deus, pediu para que Deus desse ali a ele vitória, e ele tornou a ligar para aquele pastor renomado e tornou a expor a situação do que se estava passando, e porque ele precisaria de um irmão para que essa cruzada evangelística tivesse ali, porque o irmão era conhecido e coisa e tal, né? Então ele estendeu o convite. Aí ele disse, o irmão falou, o pastor local disse, o irmão disse que havia algumas condições, que é a respeito financeiramente. Quais são essas posições? Que tem a despesa de transporte, tem a hospedagem no hotel, e o meu trabalho é esse. O pastor local se volta para ele e diz, tudo bem, irmão, já que o irmão tem essas condições, eu também tenho as minhas condições aqui para expor para o irmão, já que nós vamos estar contratando o serviço do irmão, comprando o serviço do irmão. Nós queremos ver resultados, nós queremos, no mínimo, 50 pessoas aceitando a Jesus, 10 pessoas sendo curadas do câncer, 10 pessoas paralíticas andando, nós queremos 5 cegos enxergando, 5 mudos falando, sem contar nas curas mínimas,
que aí fica a critério do irmão orar para que Jesus opere este milagre. Está entendendo? Irmãos, eu comecei a meditar nesta palavra, não é o texto em que o irmão leu lá no testemunho, mas Jesus me levou a esse texto. Quando Jesus envia os 12 discípulos e vedou aos discípulos para ir pelas terras da gente, pelos caminhos daqueles que eram estranhos, dando ordem aos discípulos que fossem antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, aos judeus, aqueles que estavam dispersos, ou seja, nós que somos gentios, não tínhamos direito de ouvir. Mas Jesus disse, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar dizendo, é chegado o reino dos céus. E hoje, irmão, dentro das igrejas, uma coisa que nós vemos é que já não se é pregado com tanta frequência o reino dos céus. Não é verdade? Olha o que o versículo 8 diz, curai os enfermos, Jesus dando uma ordem aos discípulos, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Preste atenção. Quando nós estávamos jogados lá fora na sarjeta, no mundo, perdido, alguns influenciados na prostituição, no adultério, nos vícios das drogas, na bebida, no alcoolismo, na macumbaria, na feitiçaria, Jesus olhou, viu você e achou graça e trouxe você para dentro dos átrios dele, tá certo? De graça, não te cobrou nada, a única coisa que ele te cobra é a obediência. Jesus não pediu certa quantidade em dinheiro para que você estivesse ali para fazer a obra dele. A única coisa que ele pediu é para que você fosse obediente à sua palavra. Perdão. E hoje nós vemos tantos e tantos levitas, pregadores, missionários, conjuntos de louvor cobrando absurdos valores para poder estar realizando ali a obra de Deus. Olha o que Jesus disse aqui. De graça recebeste, de graça dai. Irmão, no momento em que nós passamos então a deixar de fazer aquilo que Jesus fez, que todos pregam a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus por amor, e começamos ali a estipular valores para podermos estar nos locomovendo do nosso local até tal local, para ministrar a palavra do Senhor nosso Deus, nós deixamos de ser servos do Senhor Deus, de obedecer esta palavra na qual eu li, está entendendo? E passamos a ser então o que? Mercenários, porque a nossa visão não é ganhar almas, a nossa visão ali não é granjear almas, ir lá fazer a obra de Deus, mas ir lá fazer a obra de Deus com segundas intenções em sermos remunerados por isso. E eu observo a Bíblia, observo a palavra de Deus, e eu vejo Jesus falando de várias formas. Você preste atenção que quando Jesus envia esses 12, ele manda, é uma ordem do Senhor, expressamente de Jesus, curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos. Não possuais, versículo 9, não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos. Ou seja, não precisa levar nada, não precisa cobrar nada para fazer isso. Porque eu, Senhor, vou suprir vossas necessidades. O próprio Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas Deus vai dar, Deus vai sustentar, desde que você esteja no centro da vontade de Deus. Irmãos, mas irmão, eu não consigo, consegue, você consegue. Mas o obreiro é digno do seu salário e tal. Mas, irmãos, aqui não é você não está recebendo o teu salário, você está estipulando o teu salário, o teu ganho. Você está determinando o teu ganho. Mas, irmão, você é contra o irmão ganhar para ir pregar? Eu falo, não sou contra, irmão. Não. A Bíblia mesmo diz que é para nós não sermos dados à usura, à ganância.
Está entendendo? Ô, irmão Godoy, você vem pregar na minha igreja? Vou, irmão, em nome de Jesus, vou sim. Se eu chegar lá, o irmão falar assim, irmão, isso aqui é para ajudar o irmão na gasolina, no transporte, no pedágio, e isso aqui é para ajudar o irmão aí. Tudo bem, eu não sou contra isso. Livre e espontânea vontade, não que eu estipulei um valor que X que eu vou ter que chegar lá. Talvez o ministério não esteja em condições financeiras boas para estar fazendo isso, e eu ainda como mercenário vou cobrar um valor estipulado para poder estar indo lá pregar a palavra de Deus que eu recebi de graça. Olha aí, estou vendendo aquilo que eu ganhei. A mesma coisa de Esaú. Não é assim? Vendendo a minha primogenitura. Preste bastante atenção. É complicado, irmão. É complicado. Mas nós acreditamos que Deus, Ele é santo, Ele é poderoso, e Ele é um Deus de misericórdia. E quando nós somos convidados, nós ficamos preocupados. A Bíblia fala, e quando chegardes, Jesus dizendo, e quando chegardes em alguma casa, saudai-a. Então, nós observamos que a Bíblia, ela é verdadeira. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por meu intermédio, senão por mim. Somente eu posso conduzi-los à presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Tá bom? Irmãos, que fique de alerta para nós isso aí, ó. Que vamos nos voltar para a obra do Senhor Deus. Fique bem claro que eu não sou contra o homem ganhar para fazer a obra de Deus de forma alguma. A própria Bíblia aqui, o próprio Jesus diz, porque digno é o operário do seu alimento. Não está dizendo nem do seu trabalho, do seu alimento. E a Bíblia diz mais, se vós tiver com que se vestir e o que comer, estejai com isso contente. Está entendendo? Você não precisa estar com a tua carteira cheia de dinheiro, cheia de notas de 100, de 200, de sei lá de quantas notas você queira aí, tá certo? Mas desde que você esteja com o que se alimentar e saldar as suas dívidas mensais, as suas coisas mensais que tem para ser acertado durante o mês, esteja com isso contente. Porque se você ficar juntando tesouro aqui na terra, a ferrugem vai corroer, a traça vai consumir, está entendendo? Você não vai levar. Se você tombar a sepultura, vai ficar aí para os teus entes queridos gastar e talvez até brigar por estas coisas que estão ficando aí. Está entendendo? Que Deus possa abençoar o teu dia, que Deus possa te dar vitória nesse dia e derramar a sua misericórdia sobre as nossas vidas, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor. Assim, Deus permitindo, estaremos de volta, transmitindo mais uma vez uma palavra do Senhor.